Hoje nós vamos falar de felicidade, vamos falar de compaixão, vamos falar de generosidade com uma pessoa muito, muito especial. A gente vai falar com o Bruno, que também é conhecido como Doutor Felicidade. E o Bruno, gente, eu preciso pegar minha cola para falar um pouquinho do currículo de Bruno, porque é muito grande, são muitas coisas diferentes. Ó, o Bruno, ele é microbiologista, psicanalista, palhaço. Ele tem 7 graduações. Ele é painho da Clara, ele é nordestino, ele é indígena, tem um sotaque delicioso e ele veio compartilhar com a gente aqui no programa um pouquinho sobre a visão dele como doutor Felicidade, sobre como nós podemos cultivar, como que nós podemos construir, como que nós podemos ter uma vida mais feliz mesmo diante de toda a complexidade desse mundo incerto, desse mundo indefinido, né, de todas as nossas angústias, mas nós podemos sim, nós podemos cultivar essa felicidade e hoje a gente tem mais um convidado especial aqui com a gente. Bruno, seja muito, muito, muito bem-vindo ao Caminhos da Felicidade, é uma honra ter você aqui, sou uma super fã, conta um pouquinho para a gente de você, dessa sua caminhada, dessa trilha pela felicidade. Né, gratidão, né? Acho que a primeira palavra é gratidão. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, né? Tudo de bom para todo mundo. E é gratidão, gratidão pelo convite, gratidão por ter esse momento. Como a gente bem sabe, é tão importante a gente compartilhar, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, com tanta coisa acontecendo e que acaba levando a gente muitas vezes para potencializar as emoções negativas. Verdade. Então, eu acredito que cada momento como esse é muito importante. É verdade. E a gente estava falando, né, Bruno, antes da gente começar a gravar, dessa visão, dessa importância da gente compartilhar o que a gente, esse aprendizado, né? Para mim foi tão transformador quando eu comecei a entender o que era felicidade, que eu poderia aprender, que eu poderia praticar, que eu poderia formar hábitos e que eu poderia compartilhar isso com as pessoas. E que aos pouquinhos a gente poderia contribuir da nossa forma, cada um com a sua, né, com a sua experiência, com a sua visão, para um mundo mais feliz. Conta um pouquinho da sua visão. Eu concordo plenamente. A gente não tem como a gente, né, ser feliz sozinho. Não Não. tem. A gente tem que compartilhar. Então, não só os momentos, né, que você está bem, mas também aqueles momentos que você não está tão legal. É importante a gente compartilhar. Tão distante, né, que a gente está até nesse momento de pandemia, que eu acho que potencializou muito esse pensamento da gente, distante fisicamente, mas que a gente, nesse momento também, perceba que a gente pode estar próximo afetivamente. Então, essa questão da felicidade mostra muito isso. E o caminho assim com a felicidade, eu sempre fiz muito, né, aquilo que hoje eu estudo, aquilo que eu leio, mas muitas vezes nem sabia que estava promovendo aí a ciência da felicidade. E isso me deixa feliz, porque a felicidade está na nossa essência. Né? Felicidade, quando eu falo que felicidade é só questão de ser, não é questão de ser por ser, mas é questão de ser grato, de ser generoso, de ser empático, de ser compassivo, né? De ver que a felicidade está nas pequenas coisas, que eu não gosto muito de chamar pequenas, porque são pequenas grandes, né? Então, estão nas coisas simples. Felicidade está em gestos que muitas vezes a gente olha, vivencia, mas só se dá conta de quão grandioso é aquilo ali quando a gente deixa de fazer, quando a gente não pode mais fazer. E a pandemia trouxe muito isso, né, para a gente, essa ressignificação. Né? Pequenas coisas. A gratidão está muito envolvida com felicidade, a compaixão, a gentileza, a generosidade, a empatia, o olhar empático, o autocuidado, né? Quantas vezes a gente olha muito para outra pessoa e esquece da gente? Isso não é egoísmo, né? O autocuidado promove em si, realmente, em cada pessoa, essa felicidade. Então, oferecer coisas boas para si mesmo não faz mal. Não, e você trouxe um ponto que é tão importante, Bruno, porque às vezes a gente tem essa associação de felicidade a coisas muito grandiosas, né? No mundo de Instagram, onde todos são sarados, inteligentes, felizes, vivem de férias, são ricos, bonitos, você olha para aquilo e você fala, meu Deus, eu não tenho nada disso. Como que eu vou ser feliz? E você vê as hashtags assim, de felicidade. Ah, é uma lancha, é quem está viajando, tomando champanhe, como se felicidade fosse isso. Então, isso é tão distante. Eu fico pensando, né? Por isso que eu fico tão feliz e grata por poder compartilhar e ter esse espaço aqui para compartilhar um pouquinho que existem
né? Não é isso que a gente está falando sobre felicidade. É óbvio que ter momentos bons, prazerosos, isso é uma delícia, mas é muito mais que isso. Muito. Até para a gente não viver, né, aquela positividade tóxica, né? Ou seja, eu tenho que mostrar que eu sou feliz o tempo todo. E tem várias pesquisas, viu, gente? Tudo que a gente está falando aqui não é fake news. Tudo que a gente está falando aqui tem comprovação científica. Então, tem vários artigos até que mostram que essa felicidade ilusória que a gente vê nas redes sociais, né? Como foi falado aqui, ninguém é triste, todo mundo é praticamente perfeito. E essa busca pela perfeição distancia muito a gente da felicidade, né? Eu sempre digo que aqui em Recife a gente tem um gênero musical que faz muito sucesso, que é o gênero brega, né? Tem frevo, né? Mas tem o brega. E tem cada letra de brega que eu analiso que eu digo, gente, é muito isso aí, a questão da felicidade. Porque tem uma música que diz aqui que ninguém é perfeito e a vida é assim, né? Para quem vê a música pode até achar triste, mas é verdade, ninguém é perfeito. Então, quando você procura ser aquilo que muitas vezes fica impossível de ser, ou olhar para o gramado do vizinho, né? A gente perde muito tempo olhando para o gramado do vizinho, achando que o gramado do vizinho é mais verde. Aí a gente esquece de cuidar do nosso gramado. Então a gente precisa ter essa percepção de que a gente precisa sim olhar e conviver, né? Como sociedade, como comunidade. Eu gosto muito dessa palavra como comunidade nessa aldeia global que nós vivemos e um cuidando do outro, mas percebendo que ninguém vai ser feliz o tempo todo. Fuja até de uma pessoa que diz que é feliz o tempo todo. Eu desconfio, viu? Ou ela é um ET, um Pokémon, um X-Men, qualquer coisa. Mas ser humano ela não é não, viu? Eu sempre digo, eu sou feliz o tempo todo, eu já olho para a pessoa desconfiada. Que a gente tem que viver todas as emoções. Bruno fica triste? Eu fico triste. Eu fico triste quando eu vejo o que estão fazendo com o meio ambiente. Não dá uma tristeza? A gente não fica com raiva? Eu fico com raiva. Quando a gente vê corrupção, quando a gente vê alguém passando fome. Porque é inadmissível a gente ver, né, no mundo que a gente vive, com tanto alimento que a gente produz, alguém passando fome. Então, Bruno tem raiva, Bruno fica triste, Bruno tem medo. Bruno é ser humano, como qualquer pessoa no mundo. Então, como ser humano, a gente precisa aprender a viver todas as emoções. Ninguém vai ser feliz o tempo todo, né? Não existe esse mundo da perfeição que muitas vezes a gente encontra nas redes sociais. E esse é um ponto importante, esse aceitar as emoções, porque a gente também vive numa sociedade que foge da tristeza a qualquer custo. No primeiro sinal de tristeza, aí entra no antidepressivo, no ansiolítico, Isso. na droga, no álcool, ou simplesmente foge mesmo. Só que lidar, enfrentar, encarar essas emoções que são desagradáveis, é porque a gente usa negativa, mas assim, não no sentido, porque eu vejo que nenhuma emoção é boa ou ruim. Umas são agradáveis e outras são desagradáveis. Isso. Então, sentir Isso. tristeza é desagradável, mas é necessário, porque é a tristeza que vai me alertar que tem algo errado. É a tristeza que vai falar, ops, tem algo que eu preciso olhar. Agora, o sofrimento é outra coisa. Ficar Isso. lá na tristeza, sentar na tristeza e não sair dela, isso é uma outra coisa. Agora, sentir tristeza e agir, aprender a partir da tristeza, que eu acho que é a lição maravilhosa, inclusive dentro desse universo da ciência da felicidade, né? Somos seres que sentimos, mas nós não somos as nossas emoções. Então, eu Isso. acredito também que essa consciência é importante para o nosso processo, inclusive, de Isso. felicidade. E Né? conta para O mim. medo, né? O Pode medo falar. também, o medo protege a gente, né? O medo protege. Exatamente, exatamente. Agora, conta um pouquinho para mim dessa sua vida de palhaço. Me conta. Sim. Eu digo que a linguagem do palhaço, ela chegou para mim, assim, de uma forma muito natural. Enquanto estudante de graduação, né, a primeira vez que eu entrei no hospital como palhaço foi no ano 2000, né? Então, fiz minha formação com os Doutores da Alegria, depois em outros, né, em outros grupos, assim, e como estudante, sempre eu comecei a olhar o hospital de uma forma diferente. E eu sempre olhava a pessoa que estava lá internada não como a doença. Ali eu estou vendo uma doença, eu estou vendo uma pessoa que está à frente da doença. Então, não era o número de prontuário e sempre eu quis potencializar o melhor dela. Então, na adversidade, sempre observava que se você promover, né, as emoções, essa gestão, e perceber que aquilo ali que está acontecendo a gente pode ressignificar, eu observo muito isso com meus grandes mestres, que são as crianças. Né? Eu sempre digo que as crianças ensinam a gente até a ser feliz de uma forma tão simples.
sempre perguntam para as crianças, né, assim, o que é que ela quer ser quando crescer? Eu acho essa pergunta tão difícil, porque a criança é o agora, é o hoje. Eu me lembro que aqui em Recife, quando eu brincava na rua, né, como a gente diz aqui em Recife, maloqueiro, que é aquele menino da rua, né? Eu tenho várias marcas que eu brinquei muito na rua, isso foi muito bom, muito bom. Eu tenho várias marcas, e quando eu caía, que eu ralava o joelho, eu não ia para casa, porque quando eu ia para casa, minha mãe queria colocar um metiolate, né? Que ardia, né? O mundo começou a dar errado depois que o metiolate parou de arder, né? Aí ela colocava lá, queria fazer duas coisas que mudou a humanidade, né? Foi o metiolate que deixou de arder e Sandy e Júnior quando se separaram. Aí, depois disso, eu fazia o quê? Eu continuava brincando na rua. Aí eu pegava saliva, colocava na ferida e ia brincar. Quando a gente se torna adulto, a gente fica olhando para a ferida quando a gente se machuca. Então, a gente precisa relembrar o que a gente fazia quando criança. Então, por isso que a criança é tão forte. Então, o palhaço me mostrou isso, esse lado criança, esse lado da imperfeição, porque o palhaço mostra para a sociedade aquilo que ele tem de imperfeito. Enquanto não palhaço, a gente quer mostrar para a sociedade o nosso melhor, a perfeição, né? E o palhaço ele dá uma rasteira na nossa vaidade. O palhaço dá uma rasteira na nossa ansiedade, né? Essa ansiedade que a gente quer viver um futuro que a gente nem sabe como vai ser, né? E o palhaço ele vive hoje, vive agora. Você é a pessoa mais importante da festa da minha vida. Então você é a pessoa mais importante nesse momento para Bruno. Então o palhaço me ajudou muito. Então, como palhaço, né, como psicanalista, né, como professor de felicidade, eu juntei tudo realmente, né, e fez muito bem, faz muito bem. Antes de eu falar alguma coisa, né, eu preciso viver aquilo que eu vou falar. Eu Exatamente. acho que isso é muito importante. Nossa, Bruno, olha, amei. Engraçado, Né? interessante, porque eu nunca tinha olhado o palhaço por esse ponto de vista. Assim, maravilhoso. Bruno, eu acho que a gente teria, assim, horas e horas para conversar, mas infelizmente a gente tem, né, um limite no programa, mas eu quero te agradecer muito. Fala para a gente, assim, quem quiser te seguir, quem quiser conhecer um pouquinho mais de você, quais suas redes sociais? Fala um pouquinho. Pronto, gratidão, né, pelo momento. Quem quiser seguir, mandar mensagem, né, tem a rede social, pode falar, @bseverogomes, né, pode mandar mensagem que a gente sempre, né, se comunica, distante fisicamente, mas próximo afetivamente. Falando de felicidade, falando de gratidão, né? Gratidão foca no que a gente tem, não no que nos falta, e compaixão, né, que é praticando empatia e tentando fazer com que aquele momento que o outro está passando, né, a gente possa agir de alguma forma para que ele saia daquele momento diferente. Nossa, muito. E aí vai minha gratidão a você. Muita, muita, muita gratidão. Oh, Gratidão pela sua generosidade de estar aqui, de compartilhar seu conhecimento, que eu sei que é muito valioso, e eu tenho certeza que todos que ouviram a gente, né, hoje no programa saíram daqui tocados. Obrigada, Bruno. E para oh. todos os nossos ouvintes, um grande beijo, um ótimo restinho de dia.